Bem, pessoal, essa é mais uma questão que eu estarei fazendo, disponibilizando a gravação para vocês. Onde mesmo diz o seguinte: chama-se mediatriz de um segmento AB qualquer. Note que o enunciado, ficou com essa pequena diferença quanto ao que deveria ser. Tá? Chama-se mediatriz do segmento AB. A reta que passa pelo ponto médio desse segmento e é perpendicular ao mesmo. Sabendo disso, determina a equação geral da mediatriz do lado FG do seguinte triângulo, onde os valores absolutos dos coeficientes das variáveis x e y da mesma, ou seja, da equação, são os menores números inteiros possíveis. Então, olha só. Primeiramente, a própria questão define o que é mediatriz. É aquela reta que passa por um segmento, mais especificamente pelo ponto médio, ou seja, esse ponto aqui, por onde a reta mediatriz está passando pelo segmento FG, no caso, esse ponto que eu vou chamar de M, nada mais é do que o ponto médio, ponto médio desse segmento FG. O outro detalhe é que essa reta mediatriz, ela faz um ângulo de 90 graus. Diz aqui que ela é perpendicular a esse segmento. E esse sempre, essas duas aí, passar pelo ponto médio e ser perpendicular ao segmento, essas são as duas características de uma reta mediatriz de um segmento, tá certo? No caso aqui, essa reta é mediatriz do lado, do lado FG do triângulo. O ponto médio, pessoal, que dá pra gente identificar tranquilamente as coordenadas dele, Se a gente chamar de x de m e y de m, a abscissa ordenada, nós sabemos que o x de m será a soma da abscissa de f com a abscissa de g. Não é isso? A gente já viu isso, Vai ser x de f mais o x de g dividido por 2, onde tranquilamente podemos encontrar, já que o x de f é menos 2, será somado com 4, que é o x de g, e nós obtemos menos 2 mais 4, 2 dividido por 2, que é 1. No caso do y, o y de m, a gente observa aqui que é a soma da ordenada y de f, ou seja, somando 1 com a ordenada 3, A ordenada 3 do ponto G. Está aqui, dividido por 2. 1 mais 3 é igual a 4, dividido por 2 dá 2. E as coordenadas desse ponto médio nada mais são do que 1, 2. Bem, quando a gente destaca esse ponto médio, fica bem tranquilo observar, pessoal, que essa reta mediatriz, que eu vou estar chamando de reta T, tá? Essa reta mediatriz passa na realidade pelo ponto 2. Então a gente já pode destacar essa importante informação sobre essa reta mediatriz, certo? Vou destacar aqui, ó, a nossa reta mediatriz, Ela tem o ponto 1, 2 como sendo um de seus pontos. E o problema que a gente se depara é que esse é o único ponto que a gente conhece dela. Aí a gente tinha visto que para a gente calcular, ou determinar a equação de uma reta usando determinante, por exemplo, nós precisamos conhecer pelo menos 2 pontos da reta. E o problema aí é que esse ponto de coordenadas 1 e 2 é o único que a gente conhece dessa reta mediatriz. Mas aí a gente se depara com a importantíssima informação de que essa reta é perpendicular ao segmento FG e, consequentemente, será perpendicular à reta, a essa reta que eu estarei chamando de S, tá? Que eu estarei chamando de S, e que é reta suporte desse segmento FG. Então, do fato da reta T, que é a mediatriz, ser perpendicular ao segmento FG, faz com que nós possamos concluir que essa reta T também é perpendicular à reta S, que é a reta suporte desse segmento FG. O que nos garante, então, pessoal, que o coeficiente angular da reta T multiplicado pelo coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. E agora a gente nota o seguinte: apesar de a gente não conhecer, apesar de nós não conhecermos, um segundo ponto da reta T, nós temos essa importantíssima informação aqui, que faz referência ao coeficiente angular da reta T, certo?
E aí a gente já observa o seguinte detalhe. Se por acaso nós soubermos, né? Se nós encontrarmos o coeficiente angular da reta S, tá? Nós poderemos determinar qual é o coeficiente angular da reta T. E aí, pessoal, conhecendo um ponto da reta e o valor do coeficiente angular dessa reta, nós podemos tranquilamente determinar a equação reduzida da reta T, certo? A equação reduzida, que terá o formato, né? O formato dado por y igual ao coeficiente angular da reta T, multiplicado pela variável x, somado com o coeficiente linear dessa reta T, certo? Então, nossa atenção vai se voltar agora para justamente ir atrás desse coeficiente angular, tá, pessoal? Então, vejamos. Para a gente encontrar o coeficiente angular, precisamos da reta S, certo? Precisamos do coeficiente angular da reta S. Como nós sabemos que a reta S passa por esse ponto de coordenadas 4, 3, por esse ponto de coordenadas 1, 2 e por esse ponto de coordenadas -1, -2, 1, é perfeitamente possível determinar a equação da reta S porque nós conhecemos pelo menos 2 pontos dela, tá? E é justamente o que a gente vai fazer agora. Encontrar a equação da reta S, certo? Porque a partir do momento que nós tivermos essa equação da reta S, nós poderemos colocar essa equação na forma reduzida, tá certo? E assim determinar qual é o coeficiente angular da reta S, tá? Que é justamente o que nós queremos de imediato, tá bem? Então vamos lá, bora determinar a equação da reta S. A equação da reta S, né? Destacando ela aqui, ó, reta S. E logicamente que ela passa pelo ponto de coordenadas 4, 3, -2, 1. O que nós precisamos é simplesmente considerar um terceiro ponto dessa reta, um ponto genérico de coordenadas x e y quaisquer, e agora calcular o determinante, certo? Calcular o determinante com essas coordenadas desse ponto genérico, tá aqui, x e y. Podemos utilizar as coordenadas do ponto G, 4, 4, 3, e as coordenadas do ponto F, que no caso é -2, 1 e 1. Desce o x subindo 2, desce 1, sobe 1. A primeira diagonal principal é essa daqui, ó, menos 2y. A segunda diagonal principal dá 3x. E a terceira diagonal principal dá o número 4. Então o que nós temos aqui é que na nossa diagonal principal, vou destacar ela bem aqui, ó, na nossa diagonal principal, temos 3x mais 4 menos 2y. Na nossa primeira diagonal secundária, tá aqui ela, vou destacar aqui também, tá? Diagonal secundária. Temos o x. Na nossa segunda diagonal secundária aqui, dá -2 vezes 3, fica -6. E na nossa terceira diagonal secundária, tá aqui, 4 vezes y, vai ficar 4y. Nesse caso, pessoal, o que nós temos agora é o seguinte. Como nós sabemos que esses pontos F, P e G pertencem a uma mesma reta, que é a reta S, obrigatoriamente esses pontos são alinhados, né? Logo, o determinante formado com essas coordenadas tem que dar igual a zero. Mas esse determinante é a diagonal principal, que está sendo dada por 3x mais 4 menos 2y, menos a diagonal secundária, que está sendo dada por x menos 6 mais 4y. E como a gente viu, isso é igual a zero. E temos aí a equação da reta S. Só precisamos organizar para que ela vá para a forma reduzida, que é a forma dentre as formas que nós estamos estudando da equação da reta, é a forma reduzida aquela que me dá de imediato o valor do coeficiente angular. Não é isso? Então, bora começar a organizar para levar essa equação para a forma reduzida, então. 3x mais 4 menos 2y. Esse sinal negativo será distribuído dentro de todo parêntese.
o que fará com que ele mudará todos os sinais. Vai ficar então menos x mais 6 menos 4y igual a zero. O que nós passamos até agora é o seguinte, pessoal. 3 menos x dá 2x. 4 mais 6 dá 10. Menos 2y menos 4y dá menos 6y igual a zero. Vou escrever isso aqui na frente. 2x mais 10 menos 6y igual a zero. Isolando, né? Fica menos 6y igual a menos 2x menos 2x menos 10. E agora, pessoal, a gente pode multiplicar por menos 1 para que esse coeficiente da variável y fique negativa. Passa a ter 6y igual a 2x mais 10. Y igual a 2x dividido por 6 mais 10 dividido por 6. E o nosso y, simplesmente um terço, né, simplificando, um terço de x mais 5 sextos, ou 5 terços. E essa daí é a nossa equação reduzida, onde tranquilamente nós podemos destacar aqui, ó, o número que acompanha a variável x é justamente o coeficiente angular da nossa reta S. Como nós sabemos, né, a nossa reta T está aqui, passa por esse ponto médio de coordenadas 1 e 2, é o que nos dá aqui 1, 2, né, pertence a essa reta T. E nós sabemos que o coeficiente angular da reta T multiplicado pelo coeficiente angular da reta S é menos 1 pelo fato dessas duas retas aqui, ó, T e S, né? Pelo fato de T e S serem perpendiculares, né? Será a multiplicação dará igual a menos 1. E a gente já viu que esse coeficiente angular de S, nós já descobrimos que ele é igual a 1 terço. Então, o que nós teremos é o coeficiente angular de T multiplicado por 1 terço igual a menos 1. E o único número que cabe no lugar desse coeficiente angular da reta T é o menos 3. Menos 3 multiplicado por 1 terço dá exatamente menos 1, tá certo? Encontrando esse valor do coeficiente angular, pessoal, da reta T, nós devemos, logicamente, pensar na equação dessa reta T na forma reduzida, não é verdade? Observando aqui, então, bora destacar aqui. Pensando na equação da reta T na forma reduzida, ela será dada por y igual ao coeficiente angular da reta T vezes a variável x mais o n, que é o nosso coeficiente linear. E agora, substituindo, nós temos o seguinte, que y é igual a menos 3x mais n, e aí a gente observa que o n é só o que falta, né? É descobrir o valor desse n para que nós tenhamos, de fato, a equação reduzida dessa reta T, tá certo? E aí, como a gente viu no outro exemplo, né, na outra questão, bastará aplicar as coordenadas do ponto que a gente conhece dessa reta T, no caso, o ponto de coordenadas 1 e 2. Bastará aplicar no lugar do y, né? No lugar do y vai entrar a ordenada de T, igual a menos 3 vezes, e no lugar do x vai entrar a abscissa da nossa reta T. Aliás, do nosso ponto, né? Essa abscissa que é o número 1, tá certo? E aí nós passaremos a ter 2 igual a menos 3 vezes 1 somado com n, 2 igual a menos 3 mais n, e o único número que ao ser somado com menos 3 resulta em 2 é o 5. E agora sim, nós conhecemos o coeficiente angular da reta T, da nossa reta T, que é a mediatriz, e conhecemos o coeficiente linear dessa reta T. Então, como o coeficiente angular de T é igual a menos 3 e o coeficiente linear de T é igual a 5, a nossa equação reduzida da reta T será dada por y igual ao coeficiente angular, que é menos 3, multiplicado pela variável x, somado com o coeficiente linear. E essa é a equação reduzida da nossa reta T. Lembre que ele quer a equação geral, certo? Ele quer a equação geral dessa reta mediatriz e ainda coloca uma condição.
é que os coeficientes das variáveis x e y, né, devem ser os menores números inteiros possíveis. Na realidade, os valores absolutos, né? Ó, os valores absolutos, ou seja, os módulos, não é isso? Dos coeficientes dessas variáveis x e y, da equação geral, né, dessa reta, devem ser os menores números inteiros possíveis. Então, olha só. Se nós organizarmos para que essa equação fique na forma geral, nós teremos o seguinte. Primeiramente vem o termo, né? Vou destacar a igualdade aqui e depois da igualdade ficará apenas o zero. O primeiro termo da equação será aquele que tem a variável x, ou seja, o 3x, né? Estava menos 3x depois da igualdade. Temos aqui então 3x, somado com y, que não troca o sinal, né? Porque já está antes da igualdade. E o 5, que era positivo. E aí a gente observa, pessoal, o seguinte. Do fato do coeficiente da variável y ser o número 1 e o coeficiente da variável x ser o número 3, certo? Nós já temos os menores valores possíveis. Porque qualquer operação que eu fosse fazer aí para tentar simplificar seria dividir todos os termos por um mesmo número, certo? E vocês devem observar tranquilamente que tanto 3 como 1 e como 5 só são divisíveis por eles mesmos, né? Ou então pelo número 1, no caso 3, no caso do 3 e do 5. Então a nossa equação, nesse caso, ela já saiu exatamente como queria aqui, com os menores números inteiros possíveis para os módulos, né? Os valores absolutos desses coeficientes, que no caso é o 3 e é o 1. Então a nossa equação é exatamente essa daqui, tá? 3x mais y menos 5 igual a zero. Essa é a exata equação geral da nossa situação. Tudo bem, pessoal? Espero que ajude vocês, tá?